Em pleno século XVI, o mundo atravessava profundas transformações. A Europa estava marcada pelas grandes navegações, a reforma protestante e o avanço da colonização espanhola nas Américas. A Espanha, recém-saída da reconquista contra os mouros, buscava expandir a fé católica no Novo Mundo. Era uma época de conflitos, mas também de esperança. Enquanto isso, do outro lado do oceano, nas terras que hoje correspondem ao México, vivia um povo profundamente religioso, com suas crenças e tradições ancestrais. Os astecas, com seu império riquíssimo e complexo, tinham uma visão do mundo marcada por sacrifícios humanos e pela relação entre o divino e o natural. Em 1521, a cidade de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, foi conquistada por Hernán Cortés, pondo fim ao domínio azteca e dando início a um novo período. Os povos nativos estavam confusos e desorientados. Muitos viam na nova religião dos espanhóis algo estranho, distante de suas próprias crenças. A evangelização caminhava com dificuldade. Era preciso algo extraordinário para tocar o coração daquele povo. Entre os convertidos ao cristianismo estava um humilde camponês náhuatl, chamado Cuauhtlatoatzin, cujo nome significava aquele que fala como águia. Ele nascera por volta de 1474, no atual território do México. Após a chegada dos espanhóis e a evangelização pelos franciscanos, foi batizado e recebeu o nome cristão de Juan Diego. Juan era um homem simples, piedoso, que vivia em Cuautitlán e andava longas distâncias a pé para ouvir a missa. A vida de Juan era marcada pela humildade e pela fé. Ele vivia com seu tio, Juan Bernardino, e passava seus dias entre o trabalho no campo e a oração. Era manhã do dia 9 de dezembro de 1531. Juan Diego atravessava o Monte Tepeyac, nos arredores da cidade do México, para ir à missa. De repente ouviu um canto doce, como de pássaros celestiais. Parou, sentiu uma paz profunda, e então viu. Sobre o monte, uma senhora de beleza inexplicável apareceu diante dele. Sua roupa brilhava como o sol. O manto azul, repleto de estrelas, parecia o céu noturno. A senhora falava na língua náhuatl, a língua de Juan Diego, e se apresentou. Eu sou a sempre Virgem Santa Maria, mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive. Ela pediu que Juan fosse ao bispo local, Dom Frei Juan de Zumárraga, e solicitasse a construção de um templo ali mesmo, no Monte Tepeyac. Seria um lugar de graça, de consolo, de amor. Com o coração ardendo de emoção, Juan Diego correu à cidade e, após muita dificuldade, conseguiu ser recebido pelo bispo. Dom Zumárraga o ouviu com atenção, mas, cético, pediu um sinal. Juan saiu entristecido, sentindo que ninguém acreditaria nele. Ao voltar pelo Monte Tepeyac, encontrou novamente a senhora, que lhe pediu que retornasse no dia seguinte para receber o sinal. Mas, no dia 11 de dezembro, Juan não pôde comparecer. Seu tio Juan Bernardino estava gravemente doente. No dia 12, desesperado, Juan Diego resolveu buscar um padre para administrar os últimos sacramentos ao tio. Para evitar a senhora, tentou contornar o monte. Mas ela apareceu à sua frente e lhe disse: "Não estou eu aqui, que sou tua mãe?" Consolado, contou sobre a doença do tio. A Virgem lhe garantiu que ele já estava curado e pediu que voltasse ao monte. Ali, Juan encontrou flores maravilhosas florescendo no inverno, entre elas rosas de Castela, impossíveis naquela região e época. Recolheu-as em sua tilma, um manto simples feito de fibra de agave, e levou-as ao bispo. Ao abrir a tilma, as flores caíram ao chão, e diante de todos, apareceu estampada no tecido a imagem da senhora. O bispo caiu de joelhos. O bispo, emocionado, mandou construir imediatamente o templo pedido pela Virgem. Juan Diego passou o resto da vida como guardião do santuário, vivendo ao lado da imagem milagrosa. A fama da aparição se espalhou como fogo em palha seca. Milhões de nativos passaram a se converter ao cristianismo. A imagem da Virgem falava com eles em sua língua e cultura. Os símbolos nela presentes, como a flor de 4 pétalas sobre o ventre da Virgem, representavam a divindade suprema para os náhuatls. Ela estava grávida, carregava Jesus no ventre. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe permanece intacta até hoje, em um tecido que deveria ter se desintegrado em menos de 20 anos. Estudos científicos modernos não conseguem explicar como a imagem foi feita. Não há traços de tinta. Os olhos da Virgem, ao serem ampliados, revelam figuras humanas refletidas, como se fosse um olho vivo. Ela não é uma imagem europeia, tem rosto mestiço. É uma ponte entre 2 mundos, entre 2 culturas, um verdadeiro milagre.
A Igreja sempre tratou as aparições de Guadalupe com grande respeito. Em 1754, o Papa Bento XIV aprovou oficialmente a devoção. Em 1999, São João Paulo II proclamou Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira das Américas. Juan Diego foi canonizado em 2002, também por João Paulo II. Seu testemunho humilde e fiel inspira milhões até hoje. A Basílica de Guadalupe, na Cidade do México, é hoje o santuário mariano mais visitado do mundo, superando até mesmo Lourdes e Fátima. É um centro de oração, de milagres, de reencontro com a fé. A história de Nossa Senhora de Guadalupe não é apenas uma bela narrativa do passado. Ela continua viva, atuando no presente, chamando cada um de nós a escutar sua voz maternal e a confiar no poder transformador da fé. Se a história tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa de um milagre e comentar qual outro tema católico você gostaria de ver por aqui. Que Nossa Senhora de Guadalupe te abençoe.